considera o comportamento adequado para o homem e a mulher? A mesma pergunta para as duas? É. Como é que eu considero o comportamento adequado para o homem e para a mulher? Bom, você não estava preparada para a pergunta, eu vou responder, né? Eu acho que não tem diferença no comportamento do homem e do comportamento de mulher. Né? Acho que tem algumas coisas que as pessoas, independente de ser homem ou mulher, tem que ter no seu comportamento, devem ter, né? Que é respeito aos outros, respeito ao outro, cuidado com não inferir o espaço das outras pessoas, né? Mas acho que o princípio básico é o respeito consigo e respeito com os outros. Fora isso, não. O que mais, Maria? Eu também não vejo diferença entre o comportamento da mulher e do homem. Desde que seja tratado com respeito, cada um se tratar com respeito, o respeito é para ambos os sexos, né? Tanto para a mulher quanto para o homem. Como é a divisão de tarefas na sua casa? Na minha casa a gente divide tarefa de acordo com o que tem para fazer. Eu tanto limpo pátio e tiro mato, como pinto parede, e o meu marido também faz a mesma coisa. Pinta a parede, limpa mato, faz comida, lava roupa, pintura roupa. Depende do que tem, a gente se divide por faz um pouco ou faz o outro. Não tem assim, eu só faço isso, só faz aquilo. Não. Eu subo no telhado, toco telha. O que torna não sei se a Marlene também quando eu tinha marido, agora não tenho marido, né? Mas quando eu tinha marido, o que primeiro chegava em casa ia começando a fazer. Você tinha que colocar roupa para lavar uma louça. A gente também não tinha essa coisa assim, ou da mulher ou do homem. A gente fazia os dois juntos, assim mesmo. Mas já na minha casa, só pra dizer, na minha casa, quando eu era guria, assim, da idade de vocês, lá na minha casa, minha mãe tinha umas manias de que era o meu irmão e que era eu. Eu não gostava disso, né? Hoje, graças a Deus, isso não existe mais. Mas, assim, e o meu irmão virou muito preguiçoso. Não gosta de fazer nada em casa. Eu acho que a gente tem que educar os filhos, tanto o menino quanto a menina, desde pequenininho, para fazer de tudo um pouco. O que torna o homem diferente da mulher? Acho que a força, né? A força física, eu acho que é uma diferença que não tem como, né? Acho que mulher tem neném, tem filho, né? Dá luz, homem não dá. O que uma mulher não deve fazer? Acho que a mulher pode fazer tudo. Eu acho que uma mulher não deve fazer a mesma coisa que um homem não deve fazer. Roubar, matar, desrespeitar os outros, ser agressivo, ser violento. Nem o homem nem a mulher. Acho que nenhum dos dois tem direito a fazer. O que o homem não deve fazer? A mesma coisa, é isso. O que é ser homossexual? Ser homossexual é uma opção, né? Que é muito pessoal, não interfere na vida dos outros, é uma escolha pessoal e que tem que ser respeitado, né? Porque independente da escolha é pessoal, ninguém tem nada a ver com isso. Gostar do mesmo sexo, né? Na sua opinião, o que leva uma pessoa a ser homossexual? Acho que levar a pessoa a ser, acho que não. Tem alguns estudos, né, que dizem que ou a pessoa já nasce, né, com aquela não é bem vontade, assim, uma tendência a ser. Tem várias pesquisas, né, que ainda estão sendo realizadas. Mas acho que não leva, acho que já a pessoa já vem, né, desde que nasce. E aí o meio, enfim, vai, né, acaba que a pessoa acaba, eu sou, né, homossexual. Eu acho que tem que só, assim, se ter cuidado com esse assunto, porque, assim, às vezes a gente não sabe, né, mas também acontecem histórias de pessoas que são violentadas sexualmente e que acabam tendo esse caminho da escolha não muito saudável, né, uma coisa doentia, forçada, assim, mas por uma situação vivida, né? Isso
já vi alguns momentos, trabalhei num abrigo e eu acho que isso é muito confuso, assim, de saber. Mas, naturalmente, se não existe nenhuma violência contra a pessoa, nenhum abuso sexual, nem estupro, é pura e simplesmente um desejo. Vocês consideram preconceituoso? Acho que todo mundo tem um pouquinho de preconceito. Se você visse duas pessoas do mesmo sexo se beijando, como você reagiria? Eu já vi. Assim, ó, quando eu era uns 15, 20 anos atrás, eu era mais preconceituosa, eu já me modifiquei. Mas me chamava muita atenção quando eu via, se eu fui num bar de homossexuais, gays, lésbicos, simpatizantes, né? Na época se chamava assim, e eu vi dois homens de bigode se beijando, eu achei assim, que coisa estranha. Mas hoje eu acho que já não tenho mais essa coisa de me sentir chocada. Não, acho que isso, graças a Deus, felizmente, né, a humanidade evolui para algumas coisas. Se você tivesse uma pessoa homossexual na sua família, o que você faria? Aceitaria essa pessoa? Com certeza. Eu só acho assim, que ter alguém homossexual na família, e aí eu fico pensando assim, se fosse mãe, eu acho que eu temeria muito pelo sofrimento que meu filho, minha filha ia passar numa sociedade preconceituosa. Sabe? A gente ainda não avançou, né? Em termos de preconceito, assim, tem muito ainda, né? É uma luta que a gente tem que vencer. O que você pensa sobre gravidez na adolescência? Bom, o que eu penso, eu acredito assim que os adolescentes eles têm que, né, estudar, enfim, conseguir, né, se formar para ter filhos, mas se ocorre, eles têm que ter todo o atendimento de saúde, tem que ter todas as informações necessárias para ter, né, o cuidado com a gravidez em si, depois o cuidado com o bebê. Não deveria deixar de estudar, continuar os estudos, né, para poder pensar no futuro desse filho, né. Mas claro que hoje a gente tem muita informação, né, não deveria mais acontecer, mas a gente sabe que isso acontece, ou é por falta de acesso, ou é por falta de informação, né, mas o importante é que isso não acontecesse, mas eu sei que isso acontece ainda, né. Eu acho que eu fui mãe adolescente, praticamente, fui mãe com 18 anos, engravidei com 17, ganhei com 18, fui bem nova, assim. Acho que se eu fosse mais velha, eu teria sido uma mãe melhor. Eu acho que fui muito adolescente, sabe? Eu não conseguia lidar com aquela situação. Que é uma idade ainda que tá numa fase, né? Não tem maturidade para lidar. Né? E assim, parei de estudar, né? Naquele período tive que parar de estudar, isso atrapalhou um pouco a minha vida, assim, trabalhava, mas não parei de trabalhar, mas porque tinha que sustentar a filha, né? Mas estava casada até, não era por conta disso, mas eu podia ter feito de outro jeito, né? Mas o problema é que a gente só se dá conta depois que passa, né? Daí a gente olha para trás e diz, eu podia ter feito de outro jeito. Isso que a gente, às vezes, quando conversa com os adolescentes, tenta fazer com que eles reflitam, né? Pensem assim, que dá para ser de outro jeito, né? Às vezes a adolescência, a ansiedade, a curiosidade, a vontade de viver como se não fosse terminar hoje, às vezes impede a gente um pouco de enxergar isso, né? Por isso a importância também aqui de usar o preservativo, né? Porque além de prevenir contra uma gravidez indesejada, ele vai prevenir também de doenças sexualmente transmissíveis, né? Que isso, né, gravidez se administra, mas uma doença é mais difícil, né? Para quem é mais difícil perder a virgindade? Homem ou mulher? Por quê? Eu acho que hoje em dia não é difícil nem para um nem para outro. Isso é a coisa mais fácil. Eu acho que o maior cuidado é a consequência disso, né? É com quem, como, porquê da decisão, né? Acho que isso é mais de se pensar do que provavelmente perder ou não perder, porque isso é uma coisa... Tem que ser uma escolha natural, né? Dos dois, né, no caso, mas... Tem que ter cuidado, usar preservativo, né? Você acha que os homens são mais valentes que as mulheres? Acho que as mulheres são mais valentes. Eu acho que algumas coisas as mulheres são, outras os homens são. É que os homens eu tenho uma coisa muito
nossa cultura, né? Machista, assim, até do gaúcho, que é essa coisa do macho, né? Mas as mulheres emocionalmente fortes, acho que são as mulheres. Os homens, qualquer coisinha, qualquer dorzinha, eles já estão com medo, né? Já estão choramingando, tem medo de injeção. Meu marido tem medo de tomar injeção. Tem 60 e quase 60 anos, tem medo de tomar injeção. Por que será que as mulheres vão juntas no banheiro? Falar, contar um segredinho aí.